Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe o professor José Carlos Guimarães, ele que é o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de Toledo, e ele vem para falar um pouquinho sobre o projeto, o programa Parceiro da Escola, um projeto do governo do estado do Paraná e que tem gerado grande debate e até certa polêmica nos últimos dias. Professor, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, né? E poder comentar um pouco, explicar um pouco também desse programa que para nós da educação, né? Então vem como um programa bastante inovador, mas que acabou dando bastante debate, né? E eu acho que o debate ele é importante. Eu acho que ele promove o crescimento, né? Então a gente está aqui para poder esclarecer um pouco mais também sobre esse programa. Professor, para iniciar esse nosso bate-papo, se você puder explicar um pouco, em linhas gerais, de forma um pouco resumida, o que é o programa Parceiro da Escola. Então, o programa Parceiro da Escola, ele veio de uma ideia dos países que nós temos hoje considerado como países em que a educação ela está muito mais avançada que o Brasil, né? Então, por exemplo, países como Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul. Então, essa ideia ela vem desses países. Nosso secretário, Rony Miranda, ele foi visitar esses países, foi conhecer, né, como é a educação nesses países e trouxe essa ideia para o estado do Paraná. Então, o programa Escola Parceiro, diferente daquilo que vem se falando, né, ultimamente, não é terceirização, não é privatização da escola pública, né? É uma parceria que a escola pública está propondo, né? Então, como que funciona essa parceria? O programa Escola Parceira ele vem para somar dentro da escola. Então, a empresa parceira, ela vem fazer a parte burocrática da escola. O que é a parte burocrática? Aquela parte que dá bastante trabalho para o diretor, né? Aquela parte trabalhosa para o diretor, né? Que é prestação de conta, conserto das escolas, consertos, né? Por exemplo, lá, lâmpada que queima, banheiro que estraga, fechadura, porta, enfim. Então, aquele trabalho administrativo do dia a dia que acaba tomando bastante tempo do diretor, aquele trabalho que o diretor acaba deixando de atender o aluno, acaba deixando de atender a sala de aula, o professor, os pais, né, para fazer essa parte burocrática. Então, isso aí passa para o parceiro. O diretor da escola, ele continua sendo o diretor da escola. A escola continua sendo pública, continua sendo da Secretaria de Educação, do Estado do Paraná, né? E o diretor, ele vai trabalhar o quê? A questão pedagógica. Então, quando a gente tira todo esse trabalho, tira toda essa burocracia do diretor, né? Então, tem mais tempo para ele poder trabalhar o pedagógico da escola. Então, essa é a proposta, é o que propõe, numa linha bem direta, né, bem curta, o parceiro da escola é isso. Então, não tem nada a ver com terceirização, com privatização, né? O Estado não está vendendo a escola pública, pelo contrário, ele está trazendo, né, um parceiro que vai ajudar na gestão da escola. Então, o diretor continua sendo o protagonista da escola. Nós vamos continuar tendo o nosso diretor, o diretor auxiliar, os pedagogos, nossos professores da rede. Então, continua todo mundo lá. Da forma como hoje acontece, na escola parceira vai ser do mesmo jeito. Então, não muda, né? A distribuição de aula, então a resolução de distribuição de aula é a mesma da escola parceira, da escola não parceira, né? Então, assim, as regras continuam a mesma. O pedagógico continua da Secretaria de Educação, né? Então, o parceiro ele vem para somar, ele não vem para tomar conta da escola. Ele não é o que vai fazer a gestão da escola. O gestor da escola continua sendo o diretor, né? O parceiro vem somar. A gente conversou na reta final do ano passado, aqui no nosso estúdio, e a gente falou bastante sobre os colégios cívico-militares naquela ocasião, que também tem um modelo similar com o diretor militar e o diretor pedagógico. Dá para dizer que essa é uma preocupação da Secretaria de Educação de tornar o diretor da escola, o professor, que normalmente é esse diretor, focado mais nas questões pedagógicas, nas questões de ensino, para ter um resultado melhor para os alunos?
Exatamente, Kelvin. Então, assim, ó, se você conversar com o diretor de escola hoje, qual é a grande reclamação dele? Eu não tenho tempo, né? Então, eu vou trocar uma fechadura, eu gasto meio dia fazendo orçamento. Por quê? Porque eu preciso fazer 3 orçamentos. Estragou lá um vaso sanitário, eu gasto, eu tenho que ir em 3 empresas, tenho que fazer 3 orçamentos, né? Então, qualquer situação de compra que o diretor faz na escola, ele tem que buscar 3 orçamentos, tem que visitar no mínimo 3 empresas diferentes. E isso toma muito tempo. Então, a grande reclamação do diretor é essa: diretor, ele trabalha muito, ele tem muita ocupação, é muita, vamos dizer assim, uma incumbência muito grande dentro da escola, né? Então, o que propõe o programa Escola Parceiro? Tirar essa carga do diretor, né? E o diretor tem mais tempo para cuidar do pedagógico, cuidar mais do aluno, né? Cuidar mais dos professores, planejar melhor as atividades do dia a dia da sala de aula, ter tempo de conversar com os pais. Muitas vezes o pai vai na escola e não encontra o diretor. Cadê o diretor? Ah, foi fazer orçamento, né? Ah, teve que fazer compra. Ah, o diretor está lá consertando calha, não é isso? Então, quando tem um parceiro que faz essa parte, o diretor cuida mais do pedagógico. Então, o diretor vai ter mais tempo de olhar para aquele aluno que não está vindo na escola e identificar por que não está vindo para a escola, né? Qual o problema? O que está acontecendo? Então, dialogar com o aluno, dialogar com a família, né, que a gente chama isso de busca ativa lá na escola, né? Então, essa condição pedagógica vai melhorar. O diretor vai ter o olhar focado no pedagógico, né? E ele vai continuar ali fazendo a gestão da escola, mas de uma forma diferente. Então, o parceiro está ali, do lado dele. Parceiro, ó, quebrou lá a fechadura da sala 5, né? É o parceiro que vai se virar, ele que vai consertar. Olha, a caixa d'água deu problema lá, tem que limpar a caixa d'água, né? Então, o parceiro vai fazer isso. Então, assim, eu tô colocando alguns exemplos, porque as pessoas que são fora da educação, né? Então, possam entender melhor o que é esse trabalho do parceiro dentro da escola. Então, ele não vem assumir a função de gestão da escola, ele vem ser parceiro do diretor. É uma gestão compartilhada, os dois Gestão têm as suas compartilhada, funções ali. exatamente. Então, quando você colocou lá a questão do cívico-militar, e que tinha aquela ideia de trazer o diretor militar para a escola, né? Então, hoje as escolas cívico-militar estão funcionando, e muito bem. E os militares que estão lá hoje dentro da escola, eles não interferem no pedagógico, eles não interferem no trabalho do diretor, né? O que eles fazem lá? Eles ajudam na organização da escola. Nós temos vários militares que estão indo na casa conversar com as famílias, estão lá fazendo a buscativa das famílias, né? Estão dialogando, estão conversando, saber por que a criança não está vindo para a escola. Então, essa ajuda do militar no modelo cívico-militar já acontece, né? Então, e hoje convive muito bem. Então, lá no início também teve esse debate, lembra, né? Que agora vai militarizar a escola. Não, não militarizou. Pelo contrário, hoje quem está lá trabalhando gosta, né? Muitos professores que antes eram contra o modelo, hoje estão lá trabalhando, não saíram da escola, continuam trabalhando na escola, né? Então é sinal que gostou do que está vendo, né? Então o parceiro da escola também é isso. No primeiro momento está criando talvez pela falta de informação, né? Pela falta do debate, então está criando vamos dizer assim, essas narrativas, né? E que nós agora precisamos ir conversando, e falando, e explicando, né? Fazer o debate lá na escola, fazer a conversa com a comunidade escolar, para que eles entendam o que é o programa Parceiro da Escola. O programa Parceiro da Escola ele já tem 2 colégios pilotos que têm já funcionado há algum tempo com o programa e com essa gestão compartilhada. Um em Curitiba e outro no município próximo, ali na região metropolitana de Curitiba. Como que vocês têm observado o trabalho nesses 2 colégios? Já dá para tirar uma base do que tem sido feito lá? Como que têm sido os resultados? O que dá para avaliar já nesse sentido? Então, a avaliação é positiva. Então, a gente já teve a oportunidade de conversar com a direção dessas escolas, já ouvimos depoimento de professores, de alunos, né? Então, assim, a avaliação ela é positiva. Essas escolas já melhorou, né, a condição até mesmo da estrutura física. Isso começou em 2023, então vamos dizer, quase um ano e meio aí da experiência, né? Então a gente consegue ver já as melhorias na estrutura física, já consegue ver
a melhoria no pedagógico, o avanço no pedagógico, né? É, as pessoas que estão lá no modelo falam bem. Então, as escolas aumentou o número de matrícula. Então, os pais, né, entenderam o que é o programa parceiro e querem colocar os filhos lá. Até porque, assim, na escola parceiro, o filho vai pagar mensalidade? Não. Porque é algo que saiu também na mídia ultimamente, né? O pai tem que pagar mensalidade. Não, o pai não paga mensalidade. A escola é gratuita. A escola é pública, né? Os alunos têm uniforme gratuito. Todo o material didático, enfim, tudo que o aluno tem hoje na escola não parceira, ele vai ter na escola parceira. E acrescentando o uniforme escolar, que é gratuito, né? A organização da estrutura física, ela melhora, né? Porque daí tem alguém focado só nisso. Então, hoje o nosso diretor, não que ele não queira fazer, mas ele tem que dividir o tempo dele, cuidar dos alunos, cuidar né, de atender pais e ainda cuidar da estrutura física. Então, aí nós vamos ter alguém que só faz essa parte, só cuida da estrutura física, né? Então, a escola melhora. E a vantagem disso tudo é que tira aquela questão vamos dizer assim, da burocracia do público, né? Hoje você vai fazer, por exemplo, uma reforma na escola. Você tem que fazer licitação. Essa licitação demora quanto tempo? Né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende. Aí você corre risco de uma empresa ganhar e ainda não fazer a obra, né? Como nós temos exemplo aqui em Toledo. Então, na escola parceira, dispensa essa parte de burocracia, dispensa essa parte de licitação. Então, a empresa faz direto. Contratos. Então, assim, ganha tempo, agiliza o tempo, né? Então, é isso que traz a melhoria no convívio escolar. Muita gente tem falado dessa questão de talvez cobrar mensalidade, tem saído muitas questões nesse sentido, e a gente vê talvez uma preocupação dos professores e dos funcionários quanto ao emprego deles, né? Vai ter algum impacto nisso? Que são coisas que têm saído, né? Exato. Nesse sentido, existe alguma coisa? Veja bem, vamos lá, o professor concursado, né, que é o professor QPM. O professor concursado vai continuar, ele não vai sair da escola, ele vai continuar na escola. Se for da vontade dele, ele vai continuar trabalhando na escola. Se outros professores QPM quiserem ir para aquela escola parceira trabalhar, vão poder também, que a gente chama de remoção, né? Pode trabalhar na escola parceira, não tem problema nenhum. A distribuição de aula, então, que tem a resolução de distribuição de aula, todo ano tem uma resolução, né? A resolução é a mesma. Então, agora, quando eu falo isso aqui para o professor já entende o que é, né? Então, a resolução de distribuição de aula é a mesma, tanto para a escola parceira quanto para as demais. Então, assim, não tem perca de emprego. O professor lá que tem um padrão, o professor concursado tem um padrão, ele quer pegar aula extraordinária, pode pegar na escola parceira? Pode, sem problema nenhum, né? Então, assim, todos os direitos do professor são garantidos. O professor PSS, que eu acho que também gerou uma polêmica bem grande ali, né? O PSS vai perder o emprego. Não, não vai perder o emprego. O PSS vai ser contratado pelo regime CLT. Então, quando você sai do PSS e vem para o CLT, aí você tem um ganho, né? Onde? Na legislação, questão trabalhista, né? O PSS, ele não tem fundo de garantia. Chegou o final do ano, o contrato dele é rompido, ele tem que entrar numa lista de classificação e pegar no ano seguinte. O CLT não. O CLT, ele terminou o ano, ele continua trabalhando, continua registrado, né? Então, ele não tem que romper contrato final de ano. Então, aí é um ganho. A questão salarial, mesmo salário. Então, o professor ser contratado pelo regime CLT, ele não pode ganhar nenhum centavo a menos em relação ao PSS. Então, o professor que está lá na escola parceira, como CLT, ele pode completar as aulas dele numa escola não parceira? Pode, só que deve ser PSS, né? Então, ele pode ter um regime CLT e PSS, que vai completar, então, as 40 aulas que ele tem direito a trabalhar, né? E como será esse modelo para a escolha dessa empresa, desse parceiro? Será um modelo de licitação, um modelo de concessão? Como que vai funcionar? E quais vão ser os critérios também para a escolha desse parceiro? Então, um critério bem importante que, quando fala assim, quando fala empresa na escola, então dá aquela impressão assim, bom, agora vai, com que a iniciativa privada vai tomar conta da escola, né?
Então, não é bem assim. Quando nós falamos escola parceira, nós estamos falando do quê? De uma empresa ligada à educação. Então, para se credenciar, né, para ser uma empresa parceira, ele tem que comprovar que ele trabalha com educação no mínimo 5 anos. E tem que apresentar resultados positivos. Então, não adianta, eu trabalho 10 anos com educação, mas lá na iniciativa dele, ele não tem resultados positivos, ele não tem resultados bons. Então, ele vai ser desclassificado, né? Então, tem que ser uma empresa ligada à educação, que já trabalha com a educação e apresenta bons resultados, porque daí ele vem contribuir, né? Porque é muito importante assim também, quando a gente fala o parceiro na escola, se nós olharmos que hoje a educação do Paraná é a melhor do Brasil, né? Basta você olhar os índices, os resultados de IDEB, enfim, as avaliações externas mostram isso. Não é o governador que fala que nós temos a melhor educação do Brasil, são os resultados que mostram, né, que nós temos a melhor educação do Brasil. Então, o que se pretende com esses programas que chegam até a educação é para dar um up a mais, né? Então, já não faria sentido, neste momento que nós estamos numa fase boa da educação, e isso eu ouvi até mesmo do pessoal que criticam o programa, né? Mas a educação nossa já não é a melhor do Brasil? É boa, mas nós podemos melhorar mais ainda, né? Então, ainda pode ser melhor. Então, quando vem um programa, ele vem para somar. Então, não faz sentido colocar um programa lá para sucatear a escola, né? Então, aí nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Então, se a educação é boa, a gente traz programas que possam melhorar ainda mais. Você citou nos 2 colégios que são os pilotos desse programa que já tiveram melhorias na questão estrutural. O que esse projeto vai trazer também de investimento para os colégios? Tem uma expectativa de investimentos em estrutura, em questões pedagógicas também, em questões financeiras? Vai ter algum tipo de investimento? Como que vai ser essa questão? Eles vão ter metas. Então, dentro do contrato, existem as metas, né? Então, quando for escolhida lá a escola parceira, nós vamos olhar para a escola, ver o que a escola tem de emergência, né? E daí vai ser feita uma meta. Essa empresa vai ter um período para cumprir essas metas. Se ele não cumprir as metas dentro daquele período, duas situações, ou ela não recebe ou ela é tirada fora, né? Então, o contrato não é um contrato definitivo, é um contrato temporário. Então, a empresa, dentro daquele período, ela tem que apresentar resultado. Se ela não apresentar, ela está fora, né? Então, ela tem metas para cumprir. Já tem um período de quanto tempo será esse contrato? O primeiro contrato é de 12 meses. 12 meses ele pode ser renovado. Pode ser renovado ou não. Aí lá vai ser feita a avaliação, né? E o importante e o bom disso tudo é que o nosso diretor está ali do lado cuidando. Então, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele acaba sendo um fiscal do contrato. Por quê? Porque ele está ali cuidando do pedagógico e ele está olhando o trabalho do parceiro. Então, o parceiro está ali do lado dele, né? Se o parceiro não está cumprindo, o nosso diretor pode estar relatando isso, né? Outra coisa muito importante, a escolha do professor. O parceiro vai escolher o professor? Ele vai escolher junto com o nosso diretor, né? Então, como o trabalho é pedagógico, então o nosso diretor vai ter a escolha junto com o parceiro. Então, nós estamos lá hoje, por exemplo, o PSS trabalhando na escola. Vai ser então uma escola parceira. Como que fica esses PSS lá? O diretor vai sentar com o parceiro e dizer, olha, esse pessoal aqui é bom, esse pessoal permanece, né? Então, é um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho onde o parceiro chega e manda. Não, ele chega e ele apoia. É um trabalho de apoio, né? Você citou a questão dos professores concursados, isso não vai mexer a questão do trabalho deles, eles seguem na escola e outros podem ser inseridos nas escolas parceiras. Mas como funciona a questão de novas contratações? É a empresa que contrata de forma privada ou vai continuar sendo via concurso público? O temporário, né, vamos dizer assim, o professor temporário. O professor temporário, a empresa vai contratar. Concurso público pode continuar existindo, sem problema nenhum. Então, o Estado pode continuar promovendo o concurso público, né? E quando acontece o concurso público, o professor passou no concurso, quer escolher trabalhar naquela escola,
sem problema nenhum. Assumiu aula naquela escola, sem problema nenhum, né? Então, assim, então o programa não vem para substituir, ele vem para somar, né? Isso é histórico, assim, por mais que se abra concurso público, sempre nós vamos precisar do professor temporário, né? Então, vamos supor que chega um momento aí que 100% dos professores são concursados. Vamos dizer que isso poderia acontecer, né? Mas mesmo assim tem o professor que sai por licença médica, tem o professor que se aposenta, tem diversas situações que acontecem no dia a dia da escola e que acaba necessitando o contrato temporário, né? Então, quando faz o contrato temporário, então, aí sim, que é o contrato CLT, né? Agora, o concurso público continua existindo, sem problema nenhum. A gente teve 10 colégios aqui no Núcleo Regional de Educação de Toledo, nos municípios próximos, e 2 em Toledo, o Colégio Estadual Jardim Europa e o Colégio Estadual Ayrton Senna, lá na região do Jardim São Francisco, que foram escolhidos e poderão aderir ou não ao programa. Primeiro, quais os critérios que foram adotados para a escolha desses colégios? A gente sabe que serão 200 colégios selecionados no Paraná como um todo, mas falando especificamente do Núcleo Regional de Educação de Toledo e do município de Toledo, que terá esses 2 colégios. Isso aí foi uma ideia, assim, errada que saiu na mídia, né? Dizendo, foi escolhido as escolas ruins. Não, não foi isso, né? Então, foi feita uma escolha, foi feito um critério de escolas que têm projeção de crescer muito mais do que está, né? Então, assim, são escolas boas, mas são escolas que estão situadas em regiões onde a demanda do diretor é muito alta, né? Então, se o diretor focar mais no pedagógico, essas escolas têm potencial para dar um salto maior. Então, assim, eu sempre tenho dito assim, as escolas de Toledo, se nós pegarmos as 2 de Toledo e mais as dos municípios vizinhos que pertencem ao núcleo, então nós vamos ver que são todas escolas boas. Se nós jogarmos essas escolas a nível de Paraná, todas essas escolas estão acima da média do Paraná. Então, nós somos escola boa, né? Aí, então, Toledo não vai indicar nenhuma, porque são todas escolas boas, né? Então, a ideia não é isso. A ideia é escolas com potencial de crescimento. Então, escolas que hoje estão trabalhando no nível, né? Mas se tiver ali uma ajuda, se tiver alguém ali, vamos dizer assim, um parceiro, né? Do lado do diretor, essas escolas podem saltar muito mais do que estão. Então, o nosso objetivo é esse, é fazer com que a educação do Paraná ainda suba mais, né? Mas então por que não uma outra escola? São direcionamentos, são estudos que a gente faz, né? Então, de repente tem uma escola aqui que está no mesmo nível do Ayrton Senna, do Jardim Europa, mas da forma como eles estão organizados ali, eles vão conseguir crescer, né, no ritmo deles. Essa escola aqui, no ritmo que eles vão demorar um pouco mais para crescer, tá? Eles estão bem, mas vai demorar um pouco mais. Então, a gente vem com o parceiro e dá um up nessa escola. O projeto foi aprovado essa semana na Assembleia Legislativa do Paraná e foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior. A partir de agora vai ter uma espécie de eleição para os pais e para os professores que quiserem votar, escolher se os colégios indicados irão aderir ou não a esse modelo. Quando será essa votação? De que forma vai funcionar? Se você puder explicar um pouquinho nesse sentido. Tá, então assim, a lei que foi aprovada essa semana, ela respalda a consulta pública. Então, não é uma lei que impõe a escola parceira, né? Então, a escola vai ser parceira ou não se a comunidade quiser. Então, a lei agora respaldou. Assim como teve lá na Escola Cívico-Militar, né? Aprovou uma lei e a comunidade teve que escolher se queria ou não o modelo CCM, né? Então, agora, na escola parceira, é a mesma forma. Foi aprovada a lei e a lei diz, a escola indicada, ela pode fazer discussão, ela está legalmente, né, respaldado para fazer a discussão, tá? Então, é o que vai acontecer agora. Então, a lei aprovou, as escolas indicadas, então, elas podem fazer essa consulta pública, está respaldada por lei, né, para fazer a consulta pública, e vai acontecer, então, agora durante esse segundo semestre. Nós não temos data, não temos prazo ainda, né, mas vai acontecer, então, agora durante o segundo semestre. E uma vez a comunidade escolhendo como parceiro, aí é para 2025.
E já adere no início do próximo ano, né? No próximo ano, isso mesmo. A gente teve uma outra questão, e falando da tese, citamos no início a questão das polêmicas que gerou. A gente teve manifesto de professores lá em Curitiba, inclusive alguns professores de Toledo e da região também foram para lá. Tivemos protestos na frente da própria sede do núcleo, nos colégios, e teve a questão da greve. Como que está essa questão hoje? Como que está a questão da greve aqui em Toledo? Já acabou? Continua? E também qual o impacto dessa paralisação no ano letivo, também no calendário letivo, se teve algum impacto? Então, assim, a paralisação terminou ontem, né? Então, o sindicato se reuniu lá, fizeram a assembleia e decidiram, então, retornar. Então, hoje de manhã, nós consultamos todas as nossas escolas, estão todos os professores trabalhando, alunos na escola, né? Então, a situação está normalizada já a partir de hoje, né? Qual vai ser a tratativa disso agora? Aí cabe ao sindicato sentar com a Secretaria de Educação, com o Estado, e daí a negociação é lá, né? Então aí é algo que a gente ainda não comenta, por quê? Porque depende, vamos dizer assim, de sentar o sindicato, a Secretaria de Educação, e eles que vão fazer as tratativas, né? Então assim que eles fizerem isso, aí a gente faz a divulgação por aqui, porque a gente não sabe como vai ser essas tratativas, né? Isso já é a nível lá de sindicato e Secretaria de Educação. Houve algum impacto no calendário, esses 3 dias parados, entre aspas? Como que foi nesses 3 dias? Também alguns professores não aderiram, não foi a totalidade? A nossa adesão em média, falando de núcleo, né? A nossa adesão em média ficou em torno ali de 30% a 35% dos professores, né? Então foi uma adesão, assim, abaixo, né, de 50%. Aqueles professores que estavam paralisados, então, a Secretaria de Educação, ela organizou estúdios lá na sede, né, e transmitiu aulas ao vivo via Educatron. Educatron é aquele aparelho que nós temos lá na sala de aula, né, que é a TV com o equipamento, e pode ser feita transmissão ao vivo, né. Então, foi trabalhado as aulas transmitidas pela Secretaria de Educação, né. Então, assim, os pais que mandaram os filhos para a escola, eles tiveram aula. Então, ou com o professor que não paralisou, né? Ou via YouTube. Então, assim, então agora, como que fica isso tudo? Aí, de novo, a Secretaria de Educação sentar lá e ver como que vai ficar essa questão. Então, a gente não tem como antecipar isso agora, né? Mas, assim, dizendo que o aluno que foi para a escola teve aula. Diferente de outras paralisações, né? Que o aluno ia para a escola, às vezes tinha uma aula, tinha 2 aulas e ficava circulando pelo pátio, circulando pela rua, né? Então, dessa vez foi diferente. A Secretaria de Educação preparou essas aulas, né? Quem estava na escola se organizou. O nosso pessoal do núcleo, né? Foram para as escolas auxiliar os diretores, ajudar os diretores nessa organização, né? E os alunos tiveram aula. Então, quem foi para a escola teve aula. Como que você viu esses protestos, as manifestações, a greve? A gente teve também ali uma manifestação em frente à sede do núcleo aqui em Toledo, os professores que aderiram e demais funcionários. Como que você viu essas manifestações? É o direito de cada um, né? Que, assim, eu acho que a manifestação, a gente tem que respeitar, né? O direito de cada um de se expressar, de falar, né? Eu tenho minha opinião, acho que não era o momento, porque assim, a gente estava discutindo o quê? Um projeto de habilitar a escola, né? Então, se fosse lá uma lei que dissesse assim, ó, vai aprovar a lei e a escola já vai ser parceira, é uma situação, mas não é isso. Então, da forma como foi colocado, estou empurrando goela abaixo, né? E ao contrário, está aprovando uma lei para respeitar o direito democrático, né? Então, assim, eu vejo dessa forma, que o Estado, em nenhum momento, ele impôs, né? Ele está criando uma lei para respaldar o quê? O debate, para respaldar a vontade da população. Porque também nós precisamos respeitar. Veja bem, se tem um programa que dá tão certo em outros países, que hoje a gente vai lá e copia eles como educação, né, como modelo de educação, então, e isso está chegando para nós aqui no Paraná, então por que não levar isso para a comunidade? Não levar para que
os pais possam ver, para que os professores possam entender, os próprios diretores, né? Então, assim, isso é ser democrático. Agora, quando eu faço um movimento para impedir o debate, aí eu acho que não é democrático, né? Mas é ponto de vista. Então, acho que quando acontece esse movimento, a gente tem que respeitar cada um, né? Mas também acho que fica registrada a opinião nossa também, né? Que, ao contrário do que estão falando, o Estado é muito democrático. E o Paraná é muito democrático na questão da educação. Veja bem, hoje nós temos colégio cívico-militar, e que é uma opção. Então, se você olhar aqui para Toledo, nós temos 27 escolas, né? Então, nós temos quantos colégios cívico-militares em Toledo? 5, né? Nós temos escola a tempo integral, nós temos a escola da educação profissional, né? Nós temos as escolas regulares, nós temos educação de jovem e adulto. Então, nós temos agora a proposta da escola parceira. Então, isso é democracia, é democratizar. É você chegar para a comunidade e dizer assim, olha, pais, alunos, nós temos esses modelos, vocês querem? Qual modelo você quer? Né? Então, isso não é impor, isso é dar opção. E o que o Estado do Paraná faz hoje é isso, é oportunizar as pessoas para escolher o modelo que quer estudar, o modelo que quer colocar seu filho. Né? Então, eu vejo isso de forma muito, muito positiva, né? Que é você dar oportunidade. Agora, se eu tivesse um único modelo, e daí os pais queriam mas não tem, é isso aqui, pronto, né? Mas não, eu estou dando opção. Professor, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de conversar com a população de Toledo e região, de passar um pouquinho mais sobre o programa Parceiro da Escola, né, que é um programa que tem gerado muito debate, e o espaço aberto também para o seu último destaque sobre o programa. Assim, agora que a lei foi aprovada, né, então essas escolas nossas que foram indicadas para um possível, né, parceria, para entrar dentro do programa Escola Parceiro. Então, o que a gente vai fazer é assim, vai continuar conversando com a comunidade, continuar conversando com os diretores, com os professores, né, explicando, falando do modelo. Eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer essas escolas lá em Curitiba, né, então conheça, vai lá ver, conversa com as pessoas. Você não pode ir lá, mas liga, né, conversa, pergunta como que é o sistema, como que funciona. Pergunta se o professor está feliz trabalhando naquela escola, se o professor, no caso lá, CLT, né, como é que está a situação dele. Então, assim, nós temos parâmetro para fazer a discussão. Então, eu acho que agora, assim, é um momento de informação. Então, nós temos que ter as informações e levar para a comunidade, né? Então, acho que agora, nos próximos dias, vamos estar fazendo isso, seguindo um cronograma da Secretaria de Educação, né, que a gente sempre segue o cronograma da nossa mantenedora, e fazer essa conversa com a comunidade. Então, esse espaço que você nos dá aqui, né, para vir aqui falar com as pessoas, poder explicar um pouco mais do projeto. Claro que ainda essa fala fica muita dúvida, então a gente se coloca também à disposição lá no núcleo regional, quem quiser ligar, quem quiser ir lá fazer uma visita para nós, né, a gente está lá à disposição para conversar, para explicar, para tirar todas as dúvidas. Então, acho que é isso. O importante é olhar para o programa e analisar. É bom? Vai trazer benefício para o nosso aluno? Vai trazer uma melhoria da educação, né? Então, a educação do Paraná, que hoje já é boa, ela vai chegar num patamar ainda maior? Então, é isso que nós queremos. Por quê? O nosso objetivo é o aluno, né, Kevin? Então, a gente trabalha em função do aluno. Se o nosso aluno está aprendendo, se o nosso aluno está bem preparado, então, para nós está tudo certo, né? Que a gente trabalha em função da educação. Nós recebemos o professor José Carlos Guimarães, ele que é o chefe do Núcleo Regional de Educação de Toledo, e ele veio para falar um pouquinho sobre o programa Parceiro da Escola, programa aprovado nessa semana na Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, um programa que gerou muito debate entre os professores, entre a comunidade, entre os alunos, e ele veio para esclarecer um pouquinho mais sobre esse programa. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, e também nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, no nosso Instagram, @site Toledo News,
News e também no nosso canal no YouTube. Lá você também terá acesso a outros conteúdos, então para receber tudo em primeira mão, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal para ter acesso rapidamente ao nosso conteúdo. Galera, nos vemos em breve e até mais!